Boa tarde, meu nome é Paula. Eu sou a Paloma. Nós vamos falar sobre a esterilização química. O artigo científico que a gente pesquisou, ele é de 2014. O objeto de pesquisa foi o sagui do Nordeste e nós vamos estar explicando como funciona esse método através desse trabalho que a gente desenvolveu. Então, muito se sabe sobre a castração convencional, que é um método cirúrgico. A gente resolveu abordar esse assunto da castração química por ser um assunto que ele vai fazer parte da realidade da gente, do cotidiano da gente como profissional. A esterilização química, de forma básica, assim, explicando, nada mais é que uma injeção à base de gluconato de zinco, que é administrada no paciente, a fim de que ele não produza mais hormônios e que possa se reproduzir. É muito importante que seja feito também por nós, né, futuros médicos veterinários, o trabalho de conscientização para o proprietário. A castração, ela não vai trazer um bem só para o animal, é uma questão também de saúde pública. Esse método ele tem se tornado bem conhecido por ser um método de fácil aplicação, de baixo custo, e ele é indolor. Ele oferece para o paciente e para o proprietário, principalmente, vários benefícios, incluindo com que o paciente ele não passe por um trauma cirúrgico. É importante que a gente saiba orientar os proprietários por que deve ser feita a castração química, em qual período, em qual momento da vida do animal. Muitas pessoas vão chegar nas clínicas e nos consultórios querendo castrar, mas é importante que o proprietário ele tenha real noção do que é a castração e de todos os benefícios que ela pode trazer. Um outro fator que é muito importante e os proprietários se queixam muito em relação à agressividade do animal. Às vezes o proprietário tem um cachorro, gosta muito desse animal, por exemplo, né, falando um exemplo, e esse animal ele é muito agressivo. Às vezes o proprietário não consegue fazer um passeio, não consegue receber visitas dentro de sua casa por causa da agressividade do animal. Então isso é uma questão hormonal. E a castração, ela também vai ter esse benefício. Então vocês imaginam que seja difícil às vezes conter um cachorro de grande porte em relação à agressividade, e para o proprietário que está ali, para ele fazer às vezes uma contenção desse animal é difícil. Um outro benefício que a gente pode citar que muitas pessoas procuram também fazer a castração por isso, embora elas não saibam como funciona exatamente, eu quero castrar o meu cãozinho para evitar que ele tenha câncer. Isso é muito comum, isso vai fazer parte da nossa rotina. A castração ela também vai implicar na longevidade de vida do animal. Se esse animal que não teve câncer ou não teve uma outra doença, obviamente que ele vai ter uma longevidade de vida maior. Não é que esse animal ele nunca vai ter câncer, isso também não é uma garantia que a gente pode passar para o proprietário, mas estudos comprovam que diante da castração o risco de câncer ele reduz bastante. Então isso é um outro benefício que a gente pode estar passando para o proprietário quando ele deseja fazer a castração no animal dele. Um outro fator que é muito importante é uma questão mais abrangente, que é o fator de saúde pública. Muitos animais ficam expostos nas ruas, procriando, tendo ninhadas. Esses cachorros, eles ficam, tanto o cão quanto o gato, eles ficam na rua sendo maltratados. Eles não têm uma alimentação adequada, eles não têm um lar para poder morar. Então, quando a gente tem esse trabalho de castração, que poderia até ser oferecido de maneira mais qualitativa nas prefeituras, né, nos grandes meios urbanos,
Isso poderia ser oferecido, né, para os animais a fim de conter com que haja um excesso, uma grande população desses animais. E o que a gente achou muito interessante também, que fez a gente despertar para esse trabalho da castração química, o fato dela oferecer muitos benefícios. É um método muito mais barato do que a castração convencional, né? O animal, quando ele vai ser castrado pelo método cirúrgico, ele tem que ficar internado, ele vai tomar vários remédios depois, que não são remédios baratos. Então, o fator financeiro é um fator forte nesse meio. Além desse fator financeiro, também tem o fator da segurança. Pelo animal não ser exposto a um método cirúrgico, a castração química ela passa a ser muito mais segura, porque é apenas uma injeção que vai ser feita no animal. Então, aí já tem outro benefício que é muito grande, né? O proprietário, às vezes, quando ele quer fazer a castração no animal dele, às vezes ele precisa até pegar alguma licença, eu já vi isso acontecer muito, pegar uma licença de trabalho para poder ficar em casa cuidando daquele animal que passou por um processo cirúrgico, né? E sem contar também os outros fatores, que toda cirurgia oferece um risco de vida. Então, no desenvolvimento do trabalho, a gente viu que a pesquisa, quando ela começou a ser feita, eles usaram o experimento no sagui do Nordeste, né? E o que alavancou essa pesquisa foi que a gente sabe que espécies novas, introduzidas em novos lugares, pode gerar um desequilíbrio muito grande. A gente já estudou isso em ecologia e a gente sabe o que pode acontecer quando você pega um animal que ele está acostumado a viver em um meio e introduz esse animal no outro meio. Aquele, por exemplo, o sagui. O sagui que era acostumado a ficar no meio lá, numa árvorezinha, ele vai procurar uma outra árvore que serve de abrigo para outro animal, gerando uma competição de abrigo. A mesma coisa com a alimentação. Então isso gera um desequilíbrio muito grande. E quando essa pesquisa começou a ser feita, um fator que foi muito forte para o desenvolvimento do trabalho foi esse, que os pesquisadores viram que isso estava acontecendo em algumas regiões, né, e eles começaram a fazer a castração química no sagui do Nordeste, a fim de conter a superpopulação desses animais. No nosso trabalho, nós conseguimos achar outras pesquisas que relatavam o uso de gluconato de zinco em cães. E é muito interessante a gente saber, a gente ter essa informação para a gente ver que o método, para a gente entender que o método é um método confiável e eficaz. Deu certo no sagui do Nordeste e também deu certo o método em cães. Foi relatado que houve atrofia no testículo do animal e as células de Leydig também ficaram danificadas. Ou seja, o animal ele não seria capaz de se reproduzir. A foto ilustra como é feito o método da castração química. É bem fácil de ser manuseado. Você só precisa de uma seringa, o produto a ser utilizado, o produto ele vai ser injetado diretamente no testículo do animal. Em poucos minutos você faz o procedimento e o animal é liberado para voltar para sua casa com toda a segurança. O medicamento que foi utilizado na pesquisa foi o Infertile e é utilizado nas castrações químicas. Ele é um medicamento eficaz, seguro e é injetável. Foi desenvolvido no Brasil após 6 anos de testes para substituir a castração de cães machos, evitando assim o método cirúrgico. Os constituintes desse medicamento são o zinco e os dimetilsulfóxidos. O zinco ele é importante para diminuir as células germinativas que estão no parênquima testicular do animal. E os dimetilsulfóxidos funcionam como um anti-inflamatório e assim evitam que o animal sinta dor.
É importante dizer também que o zinco, ele diminui as células germinativas de forma irreversível. O animal vai ficar infértil a vida toda. Além do infertile gerar todos os efeitos positivos que a castração cirúrgica também vai gerar, ele vai diminuir drasticamente a produção de sêmen do animal e também vai diminuir o libido dele. E isso é muito importante a gente saber, porque um proprietário, ao chegar numa clínica, ele reclama muito do cão macho, ele ter aquele comportamento de monta nas visitas, que causa um constrangimento tanto para o proprietário quanto para a visita. Então, o infertile vai ajudar nisso tudo, além de diminuir a agressividade, diminuir demarcação de território. Então, ele vai cessar com esses comportamentos. Nós pesquisamos e vimos que o infertile ele é muito utilizado por órgãos públicos, porque as campanhas que eles fazem é feito com os animais de rua. Então, pela castração química ser rápida, ser menos invasiva, não precisar de uma recuperação pós-cirúrgica e o animal ser liberado logo no mesmo instante, eles optaram por utilizar o infertile. Então, essas reportagens demonstram isso, demonstram o quanto o infertile foi bom e auxiliou os médicos veterinários na castração desses animais. Nós encontramos um vídeo em que demonstra a utilização do infertile e o seu mecanismo de ação. Hoje vamos falar sobre castração química. Estou recebendo o médico veterinário Ricardo Lucas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Castração química é uma novidade, Ricardo? É uma novidade no Brasil. No Brasil. É um assunto que já se estuda no mundo há mais de 2 décadas. Tá? Na verdade, se buscando uma ferramenta que substitua a castração cirúrgica de várias espécies animais. Aqui nós estamos falando só da espécie canina. Para se poder atuar e prevenir o crescimento da população, de cães no caso. De forma descontrolada, né? Os cães de rua. Exato. De uma maneira mais barata, mais simples e mais rápida do que a castração cirúrgica. Eu tenho alguns dados aqui, acho que você pode... A Prefeitura de São Paulo destinou 3,4 milhões para fazer 100 mil castrações cirúrgicas, conseguindo contemplar apenas 48 mil animais, 4% apenas, no número que está abaixo dos índices das estatísticas internacionais. É muito dinheiro que se gasta com castração. É muito dinheiro, e outro dado, uma outra leitura desse número é a seguinte: mesmo com verba disponível, não se existe recurso humano hoje para se gastar todo o dinheiro castrando animais cirurgicamente. Não conseguiram atingir. Não conseguiram fazer metade. Exatamente. Né? Para 100 mil castrações foram feitas apenas 48 mil. Então, uma das vantagens do método químico é tornar esse procedimento muito mais prático e atingir um número muito maior de animais. Quem desenvolveu a castração química? Foram pesquisadores no Brasil, falando especificamente do produto aqui no Brasil, uma equipe de 30 pesquisadores ligados à Universidade de São Paulo e à Universidade Federal de Campina Grande. E aí teve uma segunda etapa, que é a utilização, que foi desenvolvida por profissionais da Unesp e Botucatu. Na verdade, o produto ele gerou uma série de trabalhos técnicos, entre eles como utilizar o produto sem causar nenhum grau de sofrimento aos animais. Essa segunda fase foi desenvolvida pelo pessoal da Unesp de Botucatu. O bem-estar animal é fundamental. É fundamental, e hoje nós garantimos que, utilizando-se os protocolos analgésicos desenvolvidos em Botucatu, você provoca menos transtorno e menos desconforto ao animal do que a castração cirúrgica. Como é que funciona o método? O que é essa substância e como ela age no organismo do animal, promovendo a castração canina? O infertile ele é um produto que tem a base, entre os seus ativos, o gluconato de zinco. E o zinco é um mineral que, quando está em concentração alta nos testículos, no parênquima testicular, ele afeta as células que fabricam espermatozoides. Então, de maneira muito simples, quando você inocula o produto no animal, depois de 3 a 4 semanas, você torna esse animal estéril ou infértil, porque as células que fabricam espermatozoides, elas deixam de trabalhar. De trabalhar. Fica como se fosse uma espécie essa área fica cicatrizada. É uma cicatriz. São áreas de fibrose. O testículo, o parênquima testicular, ele se transforma em região de cicatriz. Alguma contraindicação ou algum efeito colateral nas pesquisas que foram feitas nos trabalhos de teste? Nenhum. Alguns cuidados básicos que têm que ser tomados. Primeiro, administrar a droga indicada pela Unesp de Botucatu
azul para evitar qualquer sofrimento ao animal. Que é o analgésico. Que é o analgésico, tá? O segundo é mensurar corretamente os testículos dos animais, porque essa mensuração ela vai definir a dose, tá? A partir do momento que se aplica o produto, esse animal ele tem que ficar afastado de fêmeas por 3 a 4 semanas, e a partir depois desse período esse animal ele tá infértil ou estéril, sem contraindicação. Sem contraindicação. Sem contraindicação. E isso resulta também em economia para prefeituras e órgãos públicos que precisam fazer esse tipo de coisa? De quanto? Veja, hoje a castração química ela vai custar para o município 70% menos do que uma castração cirúrgica. Uma castração cirúrgica. Exato. É uma economia bastante significativa. Não só, a gente pode pensar em termos de economia ou podemos pensar velocidade também. Velocidade e castrar mais animais com o mesmo volume de dinheiro. Ok. E facilitando a operação você consegue um número maior. Exato. O sistema já está em operação? Já está disponível? É um produto que está no mercado há 1 ano e meio, mais ou menos. São por volta de 20 municípios no Brasil que já utilizam o produto de maneira rotineira, e o objetivo ao longo do ano que vem é passar de 50. Intervalo e nós já voltamos com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já. Para comprovar a eficácia da pesquisa, que é esterilizar o animal, no caso da pesquisa O Sagui do Nordeste, foram retirados os testículos dos animais, eles foram pesados e foram passados por exames histológicos. E o resultado da pesquisa foi muito positivo. Foi comprovado que houve eficácia do uso do gluconato de zinco nesses animais, causando a esterilização deles. Se tornou viável levar esse medicamento para outros animais também. O Infertil ele é rápido, ele é seguro, ele é eficaz, não causa dor no animal e é muito recomendado para os proprietários. Chegamos à conclusão de que o Infertil ele causa os mesmos efeitos benéficos da castração cirúrgica, porém sem causar um trauma a esse animal. Ele vai sair imediatamente do local e não vai precisar de uma recuperação pós-cirúrgica. Entendemos que o método Infertil ele é um método seguro, eficaz e de baixo custo. Queremos agradecer a colaboração e a atenção dos nossos colegas de classe e também a professora Maria Araci por proporcionar a gente essa experiência de estar fazendo um trabalho de forma diferenciada. Obrigada a todos. Obrigada.